Agora, inserir uma conta a pagar com várias parcelas. Eu posso fazer essa conta a pagar de duas formas. Eu posso vir em vencimentos, inserir uma conta a pagar, clicar em copiar várias vezes e alterar. Mas temos uma forma mais rápida e mais prática. Seria contas a pagar documentos. Eu venho no menu principal, documentos. O sistema abre uma janela com todas as minhas contas a pagar, documentos já previamente cadastradas. Então, vamos inserir uma conta a pagar documentos. Clique no botão inserir. O sistema abre a seguinte janela. Então, eu tenho duas abas, faturamento e cobrança. Então, primeiro, eu tenho a origem. Automaticamente, o sistema já puxa o fornecedor. Caso eu esteja pagando uma conta para um cliente, eu posso selecionar o cliente, veículo, representante ou atendimento. No caso, vamos deixar fornecedor. Se eu já souber o código desse fornecedor no sistema, eu posso buscá-lo. Ou eu posso clicar nos três pontinhos, o sistema abre o cadastro de fornecedores. Então, digamos que seja a Receita Federal. Eu seleciono. De que forma esse documento chegou na minha mão? Então, eu clico nos três pontinhos e eu digo que é um boleto bancário. Posso selecionar outros tipos também. Selecionei. Eu posso colocar o número do contrato. Repare que é 5678. No histórico eu posso digitar ou posso ir nos três pontinhos e buscar esse histórico automaticamente. Então, digamos que seja pagamento, não tenho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu clico em inserir e eu vou definir um novo histórico. Vou definir como pagamento referente imposto de renda sobre serviço. Então, eu posso definir por exemplo, estou definindo pagamento referente COFINS. Então, eu vou fazer uma previsão. Tá, mas digamos que eu não tenho o valor exato desse meu imposto. Então, eu vou fazer uma previsão de quanto mais ou menos eu pago mês a mês. Então, eu venho na empresa, eu já sei que é a empresa 1, que é a minha agência de treinamento. Se eu clicar nos três pontinhos, ele abre meu cadastro de empresas. Repare o seguinte, que eu tenho aqui embaixo, lançamento, emissão e vencimento. Então, lançamento, quando é que foi feito essa conta para você? Quando é que chegou essa conta, quando é que foi feito esse documento? Então, digamos que seja dia 20/4. Quando é que foi emitido esse documento para você? Então, digamos que tenha sido dia 10/5. Quando é que vence a primeira parcela? Dia 20/5. Se eu sei que todas as parcelas que eu vou gerar vão sair da mesma conta, eu já posso pré-definir a minha conta. Caso eu saiba, então eu já defino. Se eu não souber, eu posso deixar em branco. Por quê? Porque quando eu for quitar, eu vou poder definir de onde está saindo o dinheiro para pagar essa conta. O valor, que é um campo extremamente importante, esse é o campo do valor que não é colocado o valor da parcela, e sim o valor total. Então, eu vou colocar, por exemplo, R$600. Vou definir logo abaixo a minha condição de pagamento. Digamos que eu quero fazer em 3 parcelas. Seleciono 3 parcelas. Automaticamente já vieram as 3 parcelas. Caso essa minha conta tenha sempre uma data, o dia do vencimento fixo, eu posso marcar. Repare que quando eu marco o vencimento fixo, o intervalo entre as parcelas não se torna mais disponível. Por quê? Porque vai depender do intervalo entre as parcelas, essa conta vai sempre vencer no mesmo dia. Caso não seja um vencimento fixo, eu desmarco e eu tenho aqui o intervalo entre as parcelas disponibilizado. Digamos que seja um vencimento fixo. Um campo que é extremamente importante é esse intervalo da primeira parcela. O que é o intervalo da primeira parcela? O intervalo entre a data de emissão do meu documento e o intervalo da primeira parcela. No caso, 10/5 a 20/5 são 10 dias. Eu digo também que o dia fixo eu posso ir tanto na setinha ou posso digitar como o dia 20. Cliquei em Tab e eu posso definir uma condição de pagamento. Após feito essa primeira parte do cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do lado e vou gerar as parcelas. Clico em gerar as parcelas.
sistema vai perguntar se eu desejo gerar parcelas automaticamente. Eu digo que sim. Então, o sistema gerou as minhas 3 parcelas automaticamente. Então, ele colocou as datas, 20/5, 20/6 e 20/7. Repare que no número do documento eu tenho parcela 1, parcela 2 e parcela 3, em cima do número do documento que foi gerado. Tem os valores, que o sistema já dividiu o valor total em 3 parcelas. Repare que também temos os dias em que vencem essas contas. Então, digamos que seja num sábado. Eu posso vir aqui embaixo, colocar dia útil anterior ou dia útil posterior. O sistema automaticamente também já altera. Caso eu tenha feito errado, eu posso clicar em excluir parcelas e digo que sim. E posso gerar novamente. Então, essa é a primeira aba do faturamento. Vamos agora fazer as informações da cobrança. Caso eu tenha esses valores como previsão, eu não tenho valor exato, então eu marco como previsão. Por quê? O que o sistema vai fazer? Ele vai gerar as parcelas e depois eu vou lá em contas a pagar vencimentos e altero quando chegar a minha conta. Só faço isso. Então, agora eu vou informar a forma de cobrança, que seria um boleto bancário, o tipo de cobrança, que é uma cobrança bancária. Como na aba anterior eu já defini a conta, de onde vai sair o dinheiro, então na aba cobranças ele já preenche automaticamente o banco e o tipo de documento. Posso alterar também. Se tiver desconto, multa ou juros, eu posso já definir também. Então eu vou ter 2% de desconto até um dia antes do vencimento. Caso então eu pague essa conta com antecedência, o sistema automaticamente já vai abater esse valor. Na parte inferior eu vou fazer o rateio, ou seja, eu vou informar de que forma está sendo gasto esse dinheiro dentro da agência. Eu clico em rateios e o sistema abre uma janela, em que eu tenho a parte de cima o demonstrativo financeiro e a parte de baixo o centro de custos. Então, a parte de cima nós vamos inserir um demonstrativo financeiro. Quando eu clico em inserir, abre uma janela em que aparece a conta e eu clico nos 3 pontinhos. O sistema vai abrir o meu cadastro de demonstrativo financeiro e eu vou buscar essa conta dentro do meu demonstrativo. Então, digamos que seja o COFINS, eu seleciono e dou um OK. Da mesma forma, eu vou informar de qual parte da agência está saindo o dinheiro para pagar essa conta. Então, eu clico em conta e busco e digo que no caso é administrativo financeiro. Então, se, por exemplo, fez um financiamento, fez um parcelamento de um computador novo para criação. Então, você pode definir o computador e depois embaixo a criação. Dei um OK. Está feito o meu demonstrativo. Caso eu queira colocar alguma observação referente a esse documento, eu posso preencher na parte inferior. Quando eu dou um OK, o sistema vai perguntar o seguinte: se eu desejo alterar o vencimento para que fique igual da última parcela. Ele entende que a data deve ser a mesma, então eu posso clicar aqui não. Então, o que o sistema fez? Ele gerou para mim uma conta a pagar documento. Se eu for lá em contas a pagar vencimentos, o sistema gerou 3 parcelas lá, 3 contas distintas. Posso alterar esse contas a pagar documentos e posso excluir. Lembrando que, se eu excluir aqui em contas a pagar documentos, eu não estou excluindo lá na contas a pagar vencimentos. Posso marcar todas, posso desmarcar todas, e à medida que eu fizer a quitação lá no contas a pagar vencimentos, automaticamente eu vou ter a situação desse documento aqui, nessa coluna aqui. Ele vai me dizer se está em atraso, se já foi quitado, se está no prazo. Caso eu queira ver o valor total das minhas contas, eu venho aqui embaixo e dou um clique. Ele vai me dar o valor total, o valor que já foi pago e o saldo. Posso também visualizar os rateios. E posso cancelar de forma definitiva esse contas a pagar documentos. Está feito o cadastro de contas a pagar documentos.